Bom dia a todas, 10 horas da manhã desta segunda-feira. Bem-vindas, bem-vindos das diferentes entidades de Santa Catarina para esse momento de união, de aglutinação, de encontro de todos os que defendem a educação pública, a educação básica como prioridade. Por isso, Santa Catarina também se mobiliza para aprovar o novo Fundeb. Bem-vindos a todos. E a nossa proposta metodológica, e inicialmente já agradeço à Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, que tive a honra de presidir quando ainda, à época, prefeito de Chapecó, no ano de 2003, e por isso que eu quero cumprimentar o prefeito Orildo, de Major Vieira, que já está presente conosco, e em seguida eu passo a palavra a ele, agradecendo a estrutura, a logística e toda essa parte técnica para que a gente possa fazer uma reunião extremamente rica e produtiva. A minha proposta metodológica, em nome da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que a partir da apresentação do relatório, na última sexta-feira, posso fazer uma pequena síntese do relatório, não mais que 5, 6 minutos, para padronizar as informações a todos que estão participando desta reunião. Em seguida, eu vou sugerir algum encaminhamento concreto, além do mérito, o que fazer. Então, em relação ao mérito, se tem observações a fazer, esse é o primeiro ponto, cada entidade pode se manifestar sobre o mérito. E o segundo ponto metodológico é o que fazer. E eu queria sugerir alguns encaminhamentos do que fazer. Então, as falas, como temos muitos participantes, muitas entidades, nós temos que prever um tempo para que democraticamente nós consigamos dar a palavra, dar a voz ao máximo de entidades, de representações possíveis nesta manhã de segunda-feira. E o que está acontecendo hoje aqui, todos os estados, a partir dos deputados federais que participam das comissões, da comissão especial, estão mobilizando todos os estados da federação para que a gente possa colocar em pauta amanhã no Congresso Nacional. A professora Dorinha e o professor Bacelar, respectivamente a relatora e o presidente da comissão especial, estavam confirmados para fazer uma fala nesta reunião. Mas, neste momento, também iniciou uma reunião com o presidente da Casa Legislativa da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, para justamente discutir e dialogar sobre a tramitação da matéria e sobre a possibilidade de colocar em votação ainda no dia de amanhã, no mais tardar na quarta-feira. E por isso esta mobilização tem o intuito, entre outros objetivos, de não só falar do mérito, mas também do que fazer para sensibilizar os deputados catarinenses e brasileiros para aprovar o novo Fundeb. Com essas considerações, eu quero fazer, se for de concordância de todos os senhores e as senhoras, em 5 minutos fazer uma pequena síntese, porque todos vocês têm acompanhado as mudanças do Fundeb. A partir de sexta-feira, vocês já têm disponível o novo relatório da deputada Dorinha, que teve algumas alterações do relatório apresentado no mês de março, no dia 11 de março, que já estava pronto para votação e deliberação na comissão especial. Em função da pandemia, paralisou as atividades do parlamento no âmbito das comissões. Então, muito genericamente, e em seguida passo a palavra ao presidente da FECAM, que nos acolheu aqui na capital dos catarinenses. Primeiro ponto,
o que estava em discussão sobre o novo Fundeb, do Fundef, que teve um tempo, para o Fundeb, que teve também um tempo de vida de 14 anos, né, um período de um adolescente, o novo Fundeb contempla o desejo dos educadores brasileiros que o novo Fundeb não terá prazo para concluir-se, mas será um Fundeb permanente com a introdução da revisão do que nós vamos aprovar agora em 2026. Portanto, ele vai ser permanente, ele sai das disposições transitórias da Constituição e ele entra no texto constitucional, artigo 212-A. Essa é a primeira conquista da educação pública brasileira, da educação básica. O segundo ponto, que era uma demanda de estados e municípios para que a União ampliasse a sua complementação de 10%, para um primeiro momento, para 40%, acolhido pela relatora, e em seguida, no segundo relatório, alterado e reduzido para 20%. Com a redução do 20%, se fez uma opção híbrida, de um modelo híbrido para a destinação desses 20%. Os 10% atuais permanecem as mesmas regras e os 10% de complementação a mais previsto no novo relatório será distribuído com novos critérios socioeconômicos até 17,5% equidade e a partir dos 17,5% também especificamente o critério de qualidade para chegar aos 20%. Então, deste modelo híbrido, se mantém a regra atual para os 10% e os demais se altera com as condições socioeconômicas dos municípios e não mais dos estados. Está aqui muitos prefeitos também acompanhando. O que altera na nova regra do Fundeb não será mais por ente da federação estadual, mas incorpora os municípios na classificação. E exige uma explicação para nós que, mantendo 20% proposto pela relatora, o estado chamado Santa Catarina, ele é excluído porque precisaria, nas condições atuais, ele está excluído da complementação da União, mas municípios catarinenses serão contemplados com os novos critérios de distribuição de recursos do Fundeb. Vou dar um exemplo. Bahia tem municípios do polo petroquímico de Camaçari. A renda per capita daquele município é infinitamente maior que a grande parte da média dos municípios catarinenses. Eles ganham o Fundeb. E nós, em Santa Catarina, temos município que tem um índice de desenvolvimento social e econômico menor que a média do Nordeste e não recebia nada. Agora passa a receber. Terceiro ponto, em relação aos municípios. O quarto ponto, em relação aos municípios. A relatora Dorinha retirou do critério de destinação para o Fundeb o 1% do FPM, que é a mais no mês de dezembro, e 1% a mais no mês de julho, e estamos prestes a votar a última votação, mais 1% para o mês de setembro. E eu tive a alegria, como coordenador em nome do governo federal, de ter incluído 1% a mais no mês de julho em 2014 e 2015. E agora, parte de uma emenda que eu apresentei será contemplado para o mês de setembro, 1% a mais. E a relatora acolheu uma demanda da CNM, das associações de municípios brasileiros, que esse 1% a mais do FPM não seja contemplado nos cálculos do novo Fundeb. Eu concluo aqui a minha explanação mais geral para passar a palavra ao presidente da FECAM, dizendo de que o novo Fundeb
apesar de poder não ser o ideal, nós precisamos tomar uma decisão política hoje, no sentido se, primeiro, no mérito, a primeira pergunta, é importante o novo Fundeb? Segundo, é importante votar rapidamente o novo Fundeb, até porque depois vai para o Senado, e depois do Senado aprovado e promulgado pelo próprio Congresso Nacional, tem adequações normativas, legislativas, que a gente chama infraconstitucionais, inclusive para estados e municípios, inclusive para a União, que vai ampliar a complementação, e aí na complementação, que mudou do relatório anterior para este, que não será mais de 10% para 15% no primeiro ano, mas será de 12,5% no primeiro ano, 15% no segundo ano, 1,5% no terceiro ano, mais 1,5% no quarto ano e 1% no quinto e 1% no sexto ano, totalizando 20%. Então, essa foi a configuração que a relatora construiu, atendendo também pressões de diferentes setores aqui. Metodologia para a reunião agora. A minha proposta de encaminhamento ceder sobre o mérito, alguma observação que as entidades se posicionem, que depois poderá ser lá no rito legislativo, aprova o relatório ressalvado destaques. Você tem destaque a fazer em relação ao mérito do projeto. O segundo ponto de encaminhamento metodológico para a gente fazer uma reunião extremamente produtiva é o que fazer. As entidades que estão participando aqui, vamos fazer uma moção para solicitar que os deputados catarinenses, para o Rodrigo Maia presidente, não só colocar, mas aprovar o novo Fundeb? Segundo, que tipo de manifestação que nós poderíamos fazer para mobilizar prefeituras, prefeitos, Estado, entidades, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, conselhos, entidades sindicais, populares, todas para construir encaminhamentos para fazer chegar encaminhamentos concretos dessa nossa reunião e essa nossa mobilização que estamos fazendo em Santa Catarina, como os demais estados também estão realizando nesta segunda-feira. Então, por isso que o deputado Bacelar e a Dorinha, se eles tiverem condições, ainda eles vão entrar na nossa reunião para tecer comentários e avaliação de como está a conjuntura e qual o resultado da própria reunião que está acontecendo com o presidente da Casa, Rodrigo Maia. Então, vamos começar a nossa reunião, passando imediatamente a palavra ao presidente da Federação Catarinense dos Municípios, que nos acolhe nesta manhã na sua sede, o prefeito Orildo de Major Vieira, para fazer a sua saudação inicial e dar as boas-vindas a todos que participam desse encontro virtual. Bem-vindo, presidente da FECAM, obrigado mais uma vez por toda a estrutura e logística disponibilizada pela Federação Catarinense dos Municípios. Bom dia, deputado. Quero dizer da alegria de revê-lo e reencontrá-lo. Na sua eleição em Chapecó, eu estava presente. Já sou raposa velha, estou no 5º mandato e tive a felicidade de lá, junto com meus colegas na época, o senhor também comprovar a sua estada na presidência da FECAM e parabenizá-lo pelo grande trabalho que o senhor fez quando presidente, quando vem fazendo, quando deputado, e nos representando a todos nós catarinenses aí no parlamento. E muito especialmente na educação, porque é a sua área de atuação. Nós sabemos que o senhor é professor, e nós não poderíamos hoje ter melhor pessoa nos orientando na questão do Fundeb de que o senhor e também, provavelmente, a relatora Dorinha, os deputados que vão estar presentes aqui daqui a um pouco na nossa reunião. Eu quero cumprimentar todos os dirigentes de segmentos da educação que se fazem presente, cumprimentar os técnicos, os nossos professores,
os nossos professores, né, porque lá na ponte são eles que vão estar realmente recebendo este benefício, que eu acredito que vai melhorar, melhorou em muito, se não era aqui, não vai ser aquilo que nós queremos, mas vai melhorar em muito do atual Fundeb. Pode ter certeza que vai melhorar em muito. Agradeço aos técnicos da FECAM, aos prefeitos, vice-prefeitos, prefeitas que se fazem presentes, certo? Desejo um excelente trabalho a todos. Eu saio desta reunião preparado para a reunião seguinte, deputado, que é com a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, certo? É a CNM. Até gostaria que o senhor participasse, porque o senhor é uma autoridade no assunto, né? Então, depois desta reunião, aí eu participo também no debate do Fundeb a nível nacional com a CNM, com os outros 26 presidentes das associações a nível de Brasil, certo? A nível de Brasil. E também teremos presença de deputados. Eu estou convidando o deputado Pedro a fazer parte desta reunião. Dito isso, eu agradeço a oportunidade e quero ouvir, né, os técnicos atenciosamente. Se minha foto não aparecer na tela, não se preocupe que eu não fugi do gabinete. É que eu tenho uma fila de pessoas para ser atendida aqui, e o deputado Pedro sabe como é que é ser prefeito, principalmente na segunda e na sexta-feira, né? São os dias que o bicho pega, tá? Mas eu vou estar muito atento a tudo que eu vou captar daqui, buscar daqui, aprender com vocês aqui, para debater depois na questão da CNM também, tá? Mas os avanços, eu tenho certeza que serão significativos, tá? Dito isso, eu agradeço a oportunidade e vamos ao trabalho. Obrigado. Obrigado, prefeito Orildo Cervegnini, presidente da Federação Catarinense dos Municípios, e junto com a CNM, a pauta, além do Fundeb, deveríamos aproveitar mesmo esse período do ano para conseguir aprovar a última votação na Câmara dos Deputados, o 1% a mais do FPM, e no Senado só falta uma votação, a lei do ISS, que permitiria a Santa Catarina também ter aí para os municípios e catarinenses em torno de 400 milhões de reais por ano a mais de arrendamento mercantil, planos de saúde e consórcios, além de cartão de crédito e débito, que acho que são as duas grandes demandas para o municipalismo catarinense deste ano. Então, obrigado, presidente da FECAM. Eu, em seu nome, também queremos agradecer todas a assessoria técnica aqui da FECAM, na pessoa da Daiane, que está aqui nos acompanhando, toda essa parte técnica, a retaguarda para o sucesso desta reunião, e a Juliane, também, que é da assessoria aqui jurídica, coordenadora de área, que está também nos acompanhando, os demais técnicos aqui da FECAM, nosso muito obrigado. Então, agora vamos passar a palavra para as entidades, sobre o mérito e sobre encaminhamento concreto que nós poderíamos mobilizar Santa Catarina para ver aprovado o novo Fundeb. Eu quero aqui, todos que representam as entidades, você está aqui o presidente do Conselho Estadual de Educação, Assembleia Legislativa, as entidades, Secretaria de Educação, todas as entidades, as federações dos servidores, etc., vão se inscrevendo e eu vou passando a palavra para os que se inscrevem no chat, ok? Então, vamos fazer esse encaminhamento e para que a gente possa também ter uma ideia de quantos que gostariam de fazer uso da palavra. É impossível nós passar a palavra a todos, porque se nós passássemos a palavra a todos, teria que ser uns 30 segundos só para cada um, então vamos ter que fazer uma escolha de representação para que a gente consiga fazer bons encaminhamentos. Então, lamentavelmente, nós não temos como passar a palavra a todos, por isso que nós vamos iniciar por representações. E eu gostaria de, inicialmente, passar o presidente do Conselho Estadual de Educação, que generosamente concluíram a reunião do Conselho,
está presente? Estamos, deputado. Estamos, sim. Então, poderíamos passar, Lindomar, aqui, Oswaldir, que é o presidente do Conselho Estadual de Educação, para fazer uso da palavra inicial, e aí vamos passando depois para a Assembleia Legislativa, representado pela deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, e vamos fazendo em ordem de chegada das inscrições aqui para fazer. Bem-vindo, Oswaldir, presidente do Conselho Estadual de Educação, para esse momento importante da educação básica catarinense e brasileira. Por favor, com a palavra. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de, em nome do FONSED, o FONSED é o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito Federal. Eu, no momento, também represento o FONSED na qualidade de presidente e também o Conselho Estadual de Educação. Cumprimentar todos os participantes, em especial o deputado Pedro Kizai, e parabenizar pela realização desta importante reunião, que tem o objetivo de irradiar um debate que é absolutamente fundamental para o presente e o futuro do Brasil. Antes de tratar propriamente do Fundeb, quero trazer alguns dados que só demonstram o quão importante se faz o fortalecimento da educação pública brasileira. No Brasil existem cerca de 184 mil escolas, sendo que 78% dessas escolas são da rede pública. São 48 milhões e 600 mil matrículas, sendo 82 mil matrículas só na rede pública. São 2 milhões e 400 mil professores, sendo 77% vinculado à rede pública. Importante mencionar que o nosso país sofre com um grave problema de infraestrutura nas nossas escolas. Segundo o censo escolar realizado pelo INEP, considerando as mais de 140 mil escolas públicas, 26% não fornecem água tratada. 5% não tem ligação pública de energia. 59% dessas escolas não possuem ligação de esgoto com rede pública. 70% não possuem sequer uma biblioteca. E 33% não possuem internet. Apesar de todos esses problemas em relação à educação nacional, nós não podemos deixar de mencionar que o Fundeb é a política pública educacional mais importante desse país. Para termos ideia, o Fundeb foi responsável por investir mais de 150 bilhões de reais na educação em 2019, sendo responsável por 63% de todos os recursos da educação básica no país. Uma política pública com toda essa importância e magnitude, primordial na redução das desigualdades regionais, não pode estar à mercê das conjunturas políticas temporárias. Desta forma, é necessário unir os esforços de todos os brasileiros que possuem compromisso com o futuro do país, no intuito de aprovarmos um novo Fundeb, permanente, mais redistributivo e com um maior aporte da União. O relatório da PEC 15/2015
apresentado pouco antes da pandemia pela deputada Dorinha, traz todas essas prerrogativas e alça o Fundeb de uma vez por todas, a categoria de política pública de Estado. No mundo, nenhuma nação conseguiu galgar passos firmes rumo ao desenvolvimento sem um financiamento estratégico e um plano de longo prazo para a educação. O futuro da educação brasileira estará alinhado com as atitudes que tomarmos no presente. É momento de união pelo bem da educação. Obrigado, deputado. Muito obrigado, presidente do Conselho Estadual de Educação, professor Oswaldir. E agora passo imediatamente para as demais representações que estão se inscrevendo aqui. Presidente da UNCME, Cláudio Orso, professor da Universidade do Oeste de Santa Catarina, da UNOESC, por favor, com a palavra, e vamos tentar aqui de 2 a 3 minutos, da forma também bem objetiva, como foi o presidente do Conselho Estadual de Educação, para que a gente consiga permitir muita representação neste encontro desta segunda-feira. Por favor, Cláudio, com a palavra. Bom dia, deputado. Bom dia ao professor Oswaldir aí que nos acompanha, né, dos demais membros que estão participando dessa nossa reunião. Aí um grupo de pessoas já de 350 pessoas assistindo, né? Diga-se de passagem, de grande responsabilidade, de grande compromisso e principalmente em se tratando da educação, de modo bem especial, bem particular, a questão do Fundeb, que é o que tem nos tirado o sono já há muito tempo, né? Dada a condição do período que estava aí chegando ao seu final do mandato do nosso Fundeb, e a gente com essa preocupação sempre. Aproveitando os dados aí apresentados pelo professor Oswaldir, eu acredito que a grande preocupação dos nossos municípios está vinculada, sim, à questão dessa liberação, dessa aprovação do nosso Fundeb permanente, que vem, claro, né, trazendo para nós uma certa tranquilidade em relação à educação pública básica, principalmente, né, dada a condição em que nós estamos vivendo. O momento é bastante crítico, né? Não temos certeza que muitas coisas a gente precisa avançar ainda, mas agradecer aí de modo especial ao Pedro, meu professor, meu orientador, né, Pedro, de pós-graduação, aí pela caminhada, pelo debate, pela força que tem, né, diante da educação, e trazer o debate para Santa Catarina é sempre muito importante, muito interessante. Então, de modo muito especial, aí a gente está juntos, estamos coordenando aí as atividades dos municípios e sabemos o quanto isso é complexo e o conhecimento acerca dessa proposta, ela é fundamental para que a gente possa também, então, defender. Obrigado, professor Pedro, né, pela oportunidade, e estamos juntos aí na luta pela defesa da educação brasileira. Muito obrigado, Cláudio Orso, representando aqui a União dos Conselhos Municipais de Educação. Ao presidente da União Catarinense dos Estudantes, a presidenta Luciene... Luciene, o presidente da UCE, aqui agora estou começando a letra aqui, estou tentando encontrar aqui, o Luciene Maenos, é isso? Que apresenta e por 2 minutos. Boa tarde, deputado. Luciene Magnus, presidente da UCE. Bom dia, aliás. Bom dia, deputado. Bom dia a todos e todas que participam. Magnus, né? Isso. Aqui está... Parecia um E aqui, então tá certo. Magnus, obrigado aí pela sua presença e está com a palavra. Certo. Então, bom dia a todos e todas. Muito importante a gente estar aqui reunido hoje, né, como colocou o professor que me antecedeu, com 350 pessoas discutindo o Fundeb, que é algo tão importante para a educação. Como colocou o deputado, sou Luciene Magnus, sou estudante, presidente da União Catarinense dos Estudantes, e gostaria aqui de começar cumprimentando o deputado Pedro Kizai, que sempre se coloca à disposição dos estudantes da educação
por estar fazendo essa reunião, essa plenária, para que possamos colocar a opinião do Estado de Santa Catarina. Cumprimentar também o prefeito Orildo da FECAM, que colocou aí a estrutura à disposição, também o professor Oswaldir, do Conselho Estadual de Educação, mas não podia deixar de cumprimentar também os estudantes que estão presentes aqui, né? A Caroline Peruzolo e o Matheus das Neves, representantes da União Brasileira de Estudantes Secundaristas aqui do nosso estado, a Catherine, da União Municipal dos Estudantes de Chapecó, a Letícia, da União Municipal dos Estudantes de Jaraguá do Sul, e a Fernanda, da União Municipal dos Estudantes de Balneário Camboriú, que acompanham a nossa reunião. Acho que, enquanto entidades estudantis, podemos colocar que estamos totalmente favoráveis, né, e entendemos a necessidade da implementação do novo Fundeb, né, principalmente daquilo que fala sobre um Fundeb permanente que consiga garantir a estrutura que a nossa educação pública necessita. Nós, né, estudantes, por mais que a AUCE representa os estudantes universitários, entendemos as reais dificuldades da escola, aquilo que nós, enquanto estudantes, sempre lutamos para melhorar. Entendemos o Fundeb como uma ferramenta para conseguirmos aplicar essa educação que tanto sonhamos, né? Tá claro para todos aqueles que pesquisam um pouco sobre educação que mais ou menos a cada R$10 investidos, R$6 vem do Fundeb dentro do ensino público, né? E acho que no nosso estado e em todo o Brasil, o Fundeb ele representa aí a estruturação dessa educação pública que nós colocamos. Enquanto encaminhamentos, deputado, gostaria de colocar aqui, enquanto entidade estudante, o nosso compromisso e construirmos junto, né, o que tu apresentou enquanto uma moção, uma carta, para que nós consigamos pressionar os deputados catarinenses, os parlamentares, os senadores, para a aprovação do Fundeb, né? Entendemos também a celeridade desse processo, então é necessário a gente colocar essa importância aqui, que consigamos fazer de forma rápida, porque a nossa educação necessita. Sabemos o momento que vivemos, sabemos a posição do atual governo que não defende a educação que defendemos, então nós precisamos, enquanto entidades educacionais, enquanto parlamentares, mas aqui também estão presentes municípios, nos unirmos por essa educação. E acho que queria me dirigir aqui aos municípios que estão participando, às secretarias municipais de educação, que a gente consiga em cada município reunir esses estudantes, consiga conversar com cada grêmio estudantil de cada escola, porque os estudantes, com certeza, eles estão do nosso lado na defesa da educação e principalmente na defesa da aprovação do novo Fundeb. Então, que nós possamos também incluir os nossos estudantes cada dia mais no debate. Muito obrigado, deputado. Presidente da União Catarinense dos Estudantes, o estudante Magnus, e já passa imediatamente a palavra à reitora, a magnífica reitora Sônia Fernandes, do Instituto Federal Catarinense. E temos já 361 participantes, já 363 já. Muito obrigado pela participação de todos. E nós poderíamos fazer, antes de passar para a reitora Sônia, metodologicamente, para que todos os 364 agora participantes possam se manifestar sobre o novo Fundeb. Mesmo que tenha detalhes, mesmo que tenha destaques, o que está sendo manifestado pelas entidades, se todos os participantes compreendem que o novo Fundeb é fundamental para a educação básica brasileira, põe no chat o sim, quem acha que não, põe o não, para que a gente possa printar e depois também fazer desse encontro um momento histórico de Santa Catarina, que se mobiliza para a aprovação do novo Fundeb, e fica também para a memória histórica de cada um de vocês a participação nesse momento importante da vida educacional brasileira. Então, todo mundo que está participando vai colocando se apoia o novo Fundeb, mesmo com ressalvas, mas no ponto de vista do relatório da deputada Dorinha, põe um sim ali. Quem acha que não, põe um não. Quem acha que deve se abster, que não tem claro a sua posição, também se abstém, tá bom? Para a gente ter o histórico e nós printar, fazer o print depois de todos os participantes
de todo o Estado catarinense para ser mais uma forma de pressão junto do Congresso Nacional para aprovar o novo Fundeb. Por favor, magnífica reitora Sônia Fernandes, do Instituto Federal Catarinense, muito obrigado pela sua presença nesta reunião e está com a palavra. Bom dia. Bom dia. Eu não imprimi tudo ainda, Tainara. Deputado Pedro Oczai, agradeço imensamente o convite e esse momento, não é, para que nós possamos discutir, aprofundar as questões e fazer aqui as devidas considerações em torno do mérito da matéria e também das questões metodológicas do que fazer. Na condição de reitora, eu venho trazer a importância dos institutos federais no contexto brasileiro, especialmente da nossa juventude, no âmbito da formação técnica de nível médio, para que os nossos jovens possam ter uma formação de qualidade socialmente referenciada. Pois bem, eu gostaria, então, de destacar, não é, os dados apontados pelo presidente do Conselho Estadual de Educação, que indicam o quanto o novo Fundeb se faz necessário ao nosso país, né, para que o país se consolide enquanto uma nação e que a educação seja prioridade conforme a nossa Constituição Federal traz e que ela se coloque como uma questão de Estado e não de governo, para que não sofra as devidas consequências a cada mudança de governo no contexto nacional. Quanto aos destaques do relatório da deputada Glorinha, eu gostaria de a importância, né, da condição de permanência do novo Fundeb, bem como das suas necessárias revisões, assim como também como destaque esse aumento progressivo dos critérios voltados às dimensões socioeconômicas dos municípios e não apenas dos estados. Isso coloca municípios catarinenses, por exemplo, na condição de continuidade da oferta da educação básica como um bem público, diante desse necessário apoio no âmbito da nação, que é o Fundeb e o novo Fundeb que nós queremos que seja aprovado. O Fundeb, na minha compreensão, ele representa uma condição, uma garantia de igualdade e equidade, de acesso, de permanência e também do direito de aprendizagem dos nossos estudantes, né? Aquilo que a gente entende como sucesso daqueles que ingressam no âmbito da educação básica. Então, sem sombra de dúvida, a aprovação do seu mérito. Quanto à questão metodológica, deputado e demais colegas que se fazem presentes, né? A ideia é apoiar, sim, essa moção, essa carta, enfim, no âmbito de Santa Catarina, a nossa bancada, mas também de propor, se for possível, pequenos seminários com a participação da nossa bancada catarinense, tanto no âmbito do federal, quanto também dos nossos deputados no âmbito de Santa Catarina, para que a gente possa estabelecer diálogos, compreensões, apresentar dados concretos da realidade da educação básica em Santa Catarina e dos futuros impactos que o novo Fundeb poderá trazer para o desenvolvimento da educação como um todo. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade e nos colocamos, enquanto Instituto Federal Catarinense e enquanto Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, à disposição do debate e a defesa inconteste do mesmo. Obrigado, professora Sônia, magnífica reitora do Instituto Federal Catarinense, que é para nós catarinenses um orgulho desses dois institutos federais implantados e instalados em várias regiões de Santa Catarina. Próximo inscrito, Matheus das Neves, direção da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que, em última instância, o objetivo do financiamento da educação básica são os estudantes, é a qualidade educacional. Então, bem-vindo, Matheus, está com a palavra. Bom dia, companheiro, combativo deputado Pedro Oczai. Sou Matheus de Chapecó, gostaria de saudar a cada companheiro e companheira que aqui se faz presente. Fui presidente da UBS Chapecó e agora estou na condição de diretor de comunicação da UBS, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, entidade que, junto com parlamentares parceiros, como Pedro Oczai, Perpétua Almeida e tantos outros combativos companheiros na Câmara Federal, com muita luta, muita articulação, conseguiram incluir grandes vitórias
o relatório da professora Dorinha, como o custeio também, a contemplação, na verdade, do novo relatório com a alimentação, com o transporte, a questão do salário aluno, que foram grandes vitórias de luta dos parlamentares da Frente de Educação e também do movimento estudantil. Sendo bem encaminhativo, como diretor de comunicação da UBS, estamos desenvolvendo uma parceria junto com as entidades estudantis, que um site será lançado nessa semana ainda, de pressionar os deputados, né? A gente sabe que a nossa luta agora, principalmente nas redes, praticamente se resume ao meio online, de uma forma bem encaminhativa e bem contemplativa e necessária. A gente desenvolve esse site que posso estar viabilizando o link com o mandato do Pedro Kizai, do companheiro Pedro Kizai, para que a gente possa disseminar. É um site que envia e-mails diretos com um belíssimo texto para se pressionar esses deputados, para que se aprove o relatório na integralidade da professora Dorinha e que a gente possa aprovar esse relatório e mais à frente no Senado Federal aperfeiçoar esse relatório, né? Esse projeto de lei, que é uma grande vitória, que é a constitucionalização do Fundeb, uma luta do movimento estudantil e também dos companheiros parlamentares. Por fim, gostaria de agradecer o espaço, gostaria de parabenizar o companheiro Pedro Kizai por essa belíssima mobilização que prova que a luta pela educação, especialmente a luta pelo Fundeb, é uma luta ampla, que contempla os mais amplos setores da sociedade, numa perspectiva de lutar por uma garantia mínima de uma educação pública gratuita de qualidade, e que é essa luta do movimento estudantil. Queria dizer aos secretários e secretárias de educação que o movimento secundarista em Santa Catarina, a UCES, a União Catarinense dos Estudantes Secundaristas, está à disposição para construir, junto com os secretários, uma agenda com os grêmios estudantis, para que a gente esteja debatendo esse novo Fundeb e conseguindo capilarizar ainda mais a mobilização e essa luta por uma matéria tão querida e necessária para a educação e para o povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, Matheus, da direção da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. A mobilização dos estudantes foi fundamental e o Matheus trouxe um tema que eu, na introdução, não destaquei, mas que merece o destaque neste momento, foi a exclusão do relatório apresentado pela deputada Dorinha no mês de março para o relatório recente, graças à mobilização das diferentes entidades, principalmente dos municípios brasileiros e também das entidades dos profissionais, quando se excluiu do relatório atual, apresentado na sexta-feira, sobre o salário e educação, porque o salário e educação, que prevê o financiamento da merenda escolar, do transporte escolar, do livro didático, ou seja, de toda a parte da complementação da União, para esses programas, ficou excluído do Fundeb. Portanto, os 20% não estão contemplados no salário e educação, portanto, foi uma vitória desse novo relatório da deputada Dorinha, que várias bancadas reunidas com ela, mesmo dois eventos aqui em Santa Catarina, capitaneado, inclusive, pela Assembleia Legislativa, que tem agora a honra de passar a palavra à deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e representando aqui também o Parlamento Catarinense, representando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia. Por favor, Luciane, está com a palavra neste momento. Obrigada, Pedro, já parabenizando-o pela iniciativa extremamente importante nesse momento, sobretudo, de votação do Fundeb. Quero cumprimentar o prefeito Orildo em nome de todos os gestores municipais, dos prefeitos também, da FECAM como um todo, cumprimentar também o presidente do Conselho Estadual de Educação e também quero cumprimentar aqui todos os dirigentes sindicais, lideranças, em nome do professor Liseu e da professora Vânia, em nome do Matheus, todos os estudantes. Bem,
Primeiro, Pedro, eu quero destacar a importância de a gente derrubar o mito de que no Brasil se investe muito em educação. Se nós compararmos os dados da OCDE, o Brasil precisa investir no mínimo 3 vezes mais valor aluno ano na educação básica. Então, primeiro, destacar isso. Nós precisamos de mais recursos para a educação. Quem lida com a educação, quem é secretário municipal de educação, quem faz a gestão, como a Sônia, de um instituto federal, quem está no dia a dia da educação sabe que não tem sobra de recursos. Falta muito recurso para a gente avançar do ponto de vista das metas do plano estadual e do plano nacional e dos planos municipais de educação. Primeiro é isso. Então, o Fundeb ele vai nesta linha. Segundo lugar, não vamos esquecer que nós já perdemos muito com a emenda constitucional 95, já perdemos muito com relação ao royalties do petróleo, do pré-sal. Então, nós estamos numa queda de recursos e não em avanços do ponto de vista da garantia de mais recursos. Em terceiro lugar, eu quero, em nome dos 40 deputados, dizer que no ano passado, inclusive o Pedro esteve presente conosco, a professora Dorinha, nós fizemos o primeiro encontro nacional dos presidentes e vice-presidentes das comissões de educação. E a pauta no primeiro encontro, a pauta no segundo encontro que aconteceu no Mato Grosso, é justamente, o ponto central é o Fundeb. E nesta pauta nós acordamos, Pedro, que nós deveríamos trabalhar com, ao invés de 60% no mínimo de aplicação do Fundeb para pagamento de profissionais, 70%. Nós também incluímos que não dá mais para tratar a realidade dos estados na distribuição dos recursos, olhando estados, mas olhando as redes. Acho que a professora Sônia falou muito bem. Nós precisamos olhar que em Santa Catarina tem muitas situações de municípios e do próprio estado que precisa de aporte de recursos. Então, nós conseguimos avançar no relatório da Dorinha com relação, ao invés de 60% no mínimo, 70%, conseguimos avançar para a inclusão dos profissionais da educação, acho que é um outro grande avanço, e conseguimos também avançar em relação às redes e não aos estados, olhando a realidade de cada um. Eu termino dizendo que eu estou bastante preocupada, eu saí de uma reunião agora nacionalmente, tratando do tema do Fundeb, Pedro, e de sexta-feira para cá, a equipe econômica entrou em campo e está propondo uma tragédia no relatório da Dorinha, extremamente preocupante, ou seja, não colocar 70% de limite, mas deixar livre o limite do Fundeb para a folha de pagamento, alegando, inclusive, que tem redes de ensino que estão com sobra de recursos do Fundeb e não sabem como aplicar. Isso a gente sabe, né, Pedro, que são exceções, não é a regra geral. Então, a equipe econômica entrando em campo agora me preocupa profundamente, porque está entrando em campo para desvincular os 70%, também está entrando em campo no sentido de que não reconhece, né, também todos os avanços que teve no relatório, e a proposta dos 10% a mais da União é para não vincular com salários, mas que seja de investimentos. Então, eu quero manifestar minha preocupação. Nós estamos numa mobilização grande amanhã, tuitaço às 10 horas da manhã, pressão no Congresso, e eu quero aqui, Pedro, terminar dizendo, nós queremos o relatório da Dorinha para ir para a votação. Este é o avanço e não outro relatório. Então, eu quero que você sinta todo o nosso apoio para votar o relatório da Dorinha. Mas quero lembrar a todos aqui que são 308 votos, não é pouca coisa. A gente precisa, de fato, que os 16 deputados de Santa Catarina demonstrem no voto se são a favor, na prática, a educação brasileira. E se são a favor, nós queremos o respeito a tudo que foi construído até agora, né, do ponto de vista deste acúmulo. E ainda por último, Pedro, nós temos a Lei 3.165, que coloca 31 bilhões no Fundeb agora, para socorrer os municípios, os estados que estão com quedas muito grandes, né, no Fundeb, por conta também da queda na arrecadação. Eu sei que agora o momento é votação do Fundeb, mas não poderia deixar de fazer esse pedido a você
para que assim que a gente conseguir vencer essa batalha, que nós possamos vencer esta outra, né, dos 31 bilhões já para o Fundeb. Então, conte com todo o nosso apoio. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina te apoia nisso, apoia a luta do Fundeb. Nós queremos um novo Fundeb no relatório da Dorinha acumulado até sexta-feira. Esse é o relatório que a gente quer, com os devidos destaques, né? Mas nesta lógica. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Luciane, representando o nosso parlamento catarinense, a Assembleia Legislativa, presidente da Comissão de Educação. Sim, é justa a sua reivindicação dos 31 bilhões, porque estamos em época de pandemia, a receita está caindo e precisa compensar para manter o mínimo as condições de funcionamento das redes básicas de educação. Eu acho que já tem e está sendo apresentado propostas aqui do Tuitaço, já apresentamos a proposta de uma moção onde cada um possa se manifestar. Nós já estamos aí a 385, né? 386 participantes, metodologicamente aqueles que entraram agora recentemente, todos que entendem que o relatório da Dorinha, como agora muito bem expresso pela deputada Luciane, que é o acúmulo democrático de todos os debates, de mais de 50 audiências públicas no Brasil inteiro, além do Congresso Nacional. Aqui em Santa Catarina teve 2 grandes movimentos com a presença da deputada Dorinha, além de tantas outras mobilizações com outros setores. Então, ter a moção, tuitaça amanhã, ver novos encaminhamentos, e todos que estão participando colocam aí, se o novo Fundeb proposto no relatório da deputada Dorinha, nós devemos votar sim, e evidente com aperfeiçoamento de destaques que tem no mérito alguns pontos específicos, mas o relatório, de modo geral, tenho concordância com a posição da deputada Luciane, tem que votar o relatório apresentado na sexta-feira e não a permitir alterações por outros interesses que não seja a educação básica brasileira. Então, todos se manifestam no seu chat lá, se vota sim, se apoia sim o relatório do novo Fundeb. Tá bom? Então, obrigado, Luciane. Agora passo a palavra à secretária de Educação do município de Canelinha, professora Rosângela, com a palavra. E tem outros inscritos, então outras entidades que gostariam de fazer uso da palavra, para depois nós fazermos os encaminhamentos gerais a partir da fala de todas as entidades que queiram se manifestar. Por favor, professora Rosângela, secretária de Educação. Bom dia, colegas. Bom dia, deputado Pedro. Bom dia a todos os representantes de instituições que estão participando conosco nesse importante momento. Professor Pedro Pizai, em nome de todos os professores das redes municipais de ensino, eu digo sim ao novo Fundeb. Em nome de todas as secretarias municipais de educação de pequenos municípios como o meu, Canelinha, 15 mil habitantes, que sofre mensalmente para poder pagar os salários dos seus professores. Eu digo sim ao novo Fundeb. Em nome de todas as minhas escolas, que eu gostaria de que fossem bem estruturadas, bem organizadas, bem encaminhadas, eu digo sim ao novo Fundeb. Em nome de tudo aquilo que a educação brasileira precisa oferecer aos seus alunos e ainda não oferece, eu digo sim ao novo Fundeb. Sobra recurso em algum município? Onde? Porque aqui no meu não sobra, falta. Nós sofremos todos os meses muito para honrar o pagamento dos nossos professores.
nós ainda não conseguimos, no nosso município, honrar o plano de cargos e salários dos nossos professores. Nós precisamos de suporte. É aqui, nas secretarias municipais, que a verdadeira educação acontece. É aqui, nas secretarias municipais, que os professores dão o seu sangue, o seu suor, para fazer com que a educação, dia a dia, se estabeleça no conhecimento de cada criança. É aqui que nós sofremos, é aqui que nós temos necessidade. É por nós, pequenos municípios, médios, grandes, que eu digo sim ao novo Fundeb, que eu digo sim a essa luta. Eu estou como secretária da Educação hoje, amanhã não mais, mas as minhas crianças do meu município, as escolas do meu município precisam ser melhoradas. E até agora nós não conseguimos. Foi uma luta que eu perdi. Perdi por conta de não ter recurso. Então, por isso eu digo sim ao novo Fundeb. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Rosângela, secretária de Educação do município de Canelinha, que com muita clareza e objetividade, certamente não só representa Canelinha, mas está representando e queremos com muita gratidão agradecer a presença de muitos secretários e secretárias municipais de educação de Santa Catarina que acompanham esta reunião virtual. Agradecer aos representantes dos conselhos municipais de educação que também acompanham esse encontro virtual de mobilização para aprovação do novo Fundeb. Santa Catarina se mobiliza para aprovar o novo Fundeb. E uma das áreas representativas que eu gostaria de passar a palavra para educação básica fundamental, que são os profissionais de educação, passar a palavra ao professor Vieira, coordenador estadual do SINT, que representa aqui toda a luta dos professores, dos profissionais da rede pública estadual de educação, e em seguida partilho aqui a palavra para o professor Liseu Mazioni, representando também a Federação dos Servidores Públicos Municipais de Santa Catarina, que também tem no Fundeb, nesta área educacional, um papel estratégico. Então, passo a palavra às duas representações das entidades de trabalhadores da educação. Primeiramente, o professor Vieira. Muito obrigado, professor Vieira, pela mobilização de tantos educadores também estar acompanhando aqui a nossa reunião virtual. Se posiciona no mérito e em relação à metodologia. Por favor, com a palavra, professor Vieira. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos e todas que nos acompanham nessa importante reunião de mobilização do Fundeb. Agradecer aí o seu esforço e todos aqueles que colaboraram para que esse evento pudesse estar acontecendo hoje, dia 13 de julho, dia histórico para nós, que já viemos há muito tempo na luta pela educação pública de qualidade no Brasil e em Santa Catarina. Nós estamos unificados no Brasil todo com a nossa confederação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, a CNTE, e nós temos feito mobilização no Brasil todo para o novo Fundeb permanente, que precisa garantir a qualidade da educação pública e a valorização aos seus profissionais. E o SINT Santa Catarina, unificado nessa luta nacional, diz sim ao novo Fundeb e à votação já, para que nós possamos ter esse fundo como medida de contingência orçamentária que demonstrou nos últimos anos imprescindível para a educação pública de nível básico no Brasil. Nós sabemos que aumentou muito o acesso, melhorou a qualidade e valorizou os profissionais.
mas nós precisamos mais. Nós precisamos que ele se torne permanente. E, por isso, estamos unificados também amanhã, convocando o tuitaço, Vota Fundeb, às 10 horas da manhã, e estamos juntos nas moções de pedir apoio a todos os parlamentares para que vote o relatório, esse relatório da professora Dorinha, para que nós possamos aperfeiçoá-lo. E também vamos continuar cobrando, Pedro, o Plano Nacional de Educação, que apontou a necessidade dos investimentos desse percentual equivalente a 10% do PIB na educação até 2024. O Fundeb, a gente sabe que, embora esteja longe de atingir esse patamar, mas precisamos contribuir para que essa meta possa ser alcançada por todos. Tá? E nós não vamos aceitar a desculpa que está na imprensa nacional desse ataque fiscalista contra o parecer 15 da deputada Dorinha, que nós esperamos começar a votação imediatamente. Tá? Não vamos aceitar essas informações fornecidas pelo Ministério da Economia e também apoiado pelo MEC, que até agora não fizeram nada para que essa medida pudesse ser votada. E nós vamos continuar lutando pelo aumento dos investimentos na educação e também pela necessidade dessa renovação para a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, principalmente em relação ao piso salarial do magistério. Não dá para desconectar também essas realidades locais. E, por isso, nós estamos aí favoráveis à votação desse relatório, embora nós também tenhamos ressalvas, mas vamos querer e queremos que seja votado imediatamente. É isso, Pedro, e estamos juntos na luta. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Vieira, e reconhecidamente a CNTE, professor Heleno, todo o grupo da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, foram uma das entidades mobilizadoras e apoiadoras do novo Fundeb e, inclusive, do relatório da deputada Dorinha, e foi a CNTE, entre outras entidades, a promotora da mobilização que excluiu o salário educação do relatório do novo Fundeb. Então, Vieira, nosso reconhecimento pela mobilização que transforma a lei. E agora, como todos estão comentando, e quando a Dorinha e o Bacelar não se fazem presente nessa reunião, foi justamente o que está tentando acontecer nos bastidores, que é para retirar do relatório pontos importantes, pontos fundamentais relacionados aos profissionais da educação. Então, por isso, agora passo a palavra ao professor Liseu Mazioni, da Federação dos Servidores Públicos Municipais de Santa Catarina, e nós queríamos pedir a autorização a todos que já falaram e que irão falar, para que a gente possa divulgar nas redes sociais a edição desta reunião, para ser mais um instrumento mobilizador para aprovar o novo Fundeb. Então, e a todos que estão chegando agora, nós já estamos aí com um número expressivo de participantes. Nós esperamos a entrada do professor Bacelar a qualquer momento, que é o presidente da comissão, para trazer informes aqui para a necessidade ou não de mais mobilização até amanhã e ver qual é o resultado da reunião com o Rodrigo Maia. Estamos numa expectativa positiva para que a gente possa ter uma boa notícia do professor e presidente da comissão especial o professor Bacelar. Então, Liseu Mazioni, com a palavra, e se outras entidades ainda gostariam de se inscrever para fazer uso da palavra, ainda estamos abertos, aguardando inscrições de outras entidades presentes nesse encontro, ou alguém que está participando e que gostaria muito de fazer uso da palavra. Por favor, professor Liseu.
Bom dia, deputado Pedro Czai. Em seu nome, em nome da deputada Luciane, queria cumprimentar a todos que participam desta plenária, desta mobilização estadual para a aprovação do novo Fundeb e para torná-lo permanente. Dizer, Pedro, que nós, professores municipais, a FETRAN tem organização em todas as regiões de Santa Catarina, acompanhamos desde 2006 o Fundeb. Eu acho que é sempre importante a gente ter presente do que nós estamos tratando, né? E o Fundeb, criado em 2006, ele criou junto com ele o Piso Nacional do Magistério, né, depois regulamentado em 2008. No Piso Nacional do Magistério, além do valor, acho que uma conquista muito importante, talvez uma das maiores conquistas da educação pública brasileira, foi a questão da limitação de 2/3 da carga horária do professor, da jornada de trabalho do professor em sala de aula, e a garantia de 1/3 de hora de atividade. Isso é muito importante, não só para a saúde dos professores, mas também para a qualidade da educação. Depois, com a emenda 59, a universalização da pré-escola a partir dos 4 anos, o ensino fundamental de 9 e a universalização do ensino médio. Em 2014, o Plano Nacional de Educação, que pretende, né, até 2024, atender pelo menos 50% da educação infantil também de 0 a 4 anos, né, pelo menos ter 50% das crianças de 0 a 4 anos, e a plena universalização de 4 a 17. E também buscar elevar o salário dos professores ao nível dos outros profissionais com nível superior. Nós sabemos que para isso precisa bem mais recursos do que o Fundeb teve até aqui, né? Mas também sabemos de que talvez o relatório da deputada Dorinha, se tem o apoio da comissão especial, é o possível de ser aprovado, porque também sabemos de que, nesse momento, vai depender efetivamente da contribuição do Congresso Nacional para aprovar o novo Fundeb, torná-lo permanente, com mais recursos e com vinculação de recursos, né? Porque a lógica governamental hoje em curso no Brasil, especialmente do ministro Paulo Guedes, é de desvincular, né, de privatizar, de reduzir as políticas públicas. Então, deputado, todo o nosso apoio para que seja aprovado o Fundeb, naquilo que foi conseguido, foi possível construir na comissão especial, né? Espero que ele represente os votos, os 2/3 necessários para que seja aprovado, porque nesse momento, aprovar o novo Fundeb, torná-lo permanente, com vinculação de recursos, mais inclusive do que tinha até aqui, eu acho que é uma grande resposta, inclusive, né? Porque a pandemia trouxe perdas para o calendário escolar, está trazendo perdas para a efetivação dos conteúdos escolares e precisa uma resposta de longo prazo para recuperar, inclusive, as perdas que nós estamos tendo nesse ano e, especialmente, construir uma perspectiva positiva para a educação pública brasileira, para a valorização dos professores e para a qualidade do ensino e a universalização da educação básica, que é o mínimo que nós temos que procurar. Então, parabéns e o nosso apoio. A FETRAN já mobilizou os sindicatos, as lideranças, os professores para envio de mensagens aos deputados, né, nesses dias passados, e vamos retomar amanhã o envio para todos os deputados de Santa Catarina o pedido de apoio e de aprovação do novo Fundeb. Estamos juntos na luta. Muito obrigado, professor Liseu Mazioni. Então, nós já temos aqui propostas de encaminhamento, todos que estão participando, então, se manifestam, se apoiam o novo Fundeb, escrevam lá sim, para que a gente possa fazer a ata histórica aqui desse encontro, com mais de 380 participantes desse encontro. Segundo lugar, agora para os encaminhamentos, tem ainda
a Marta do CNT é escrita, mas para que todos que estão, nós queríamos terminar a nossa reunião mais em 5 minutos. Vamos ver se a gente conclui, porque nós estamos fazendo contato com Brasília e o professor Bacelar e a professora Dorinha, em função da tentativa de alterar o relatório, está necessitando também de novas articulações e mobilizações em Brasília. E por isso que e se reveste de tão importante esse encontro para que a gente possa fazer. E aí o encaminhamento, se vocês têm concordância. Primeiro, um documento endereçado ao presidente Rodrigo Maia, e aí vocês vão se manifestando. Um documento para o presidente Rodrigo Maia, para que aprove, põe em votação e deliberação o relatório do novo Fundeb apresentado na sexta-feira pela deputada Dorinha. Segundo lugar, que este documento a gente encaminha também aos 16 deputados federais de Santa Catarina e os 3 senadores, na pessoa do coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense também, deputado federal Daniel Freitas, e esse encontro também delibera para participar de uma forma de mobilização e pressão, que é o tuitaço, amanhã, às 10 horas da manhã. Então, todos que que concordam com esses 3 encaminhamentos, então, colocar lá no chat encaminhamentos, se concordam com esses 3 encaminhamentos, se manifestam democraticamente para que a gente consiga também ter a legitimidade democrática para fazer a mobilização. Passo a palavra agora à professora Marta Vanelli, da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, e aí depois a gente vai para considerações finais e mais alguns encaminhamentos que se fazem necessário para a gente depois mobilizar e pressionar os nossos parlamentares para aprovar o novo Fundeb. Por favor, Marta, com a palavra. Bom dia, deputado Pedro, bom dia a todas e todos. Parabenizar pela iniciativa desta mobilização. Eu estava em outra reunião e acabei entrando agora faz uns 20 minutos, mas eu queria fazer uma contribuição que nós estamos no momento mais crítico e importante na votação do novo Fundeb. 5 anos de discussão, 5 anos de debate, 5 anos de pressão, 5 anos de mobilização, e agora que o relatório, já foi apresentado na sexta-feira, e tem perspectivas boas de votar esta semana, é que é o momento mais preocupante, mais preocupante, que eu acho que é o momento do tudo ou nada para nós que defendemos a educação pública e que defendemos o Fundeb com mais recursos, e o Fundeb que venha continuar valorizando a educação pública. Então, deputado Pedro, acho que além dos encaminhamentos, a minha maior preocupação desta semana é como que nós aqui de Santa Catarina vamos garantir mais votos neste relatório apresentado na sexta-feira. Eu sei que o voto do deputado Pedro já está garantido, para mim, hoje, é o único voto garantido dos 16 deputados e deputadas federais, e eu acho que é este o nosso principal preocupação a partir de amanhã. E aí eu queria aqui sugerir, que eu estou vendo que tem várias entidades, várias personalidades aqui colocadas, que a gente conseguisse indicar ou pressionar mais diretamente os demais 15 deputados de Santa Catarina. Eu acho que esta deve ser uma grande ação. Tem a FECAM, tem a Undime, tem conselhos municipais, tem Secretaria Municipal de Educação. Eu acho que
a nossa dedicação de hoje até quinta, porque eu acho que ainda não tem o dia certo, né, que vai ser pautado ainda, a votação do Fundeb, mas que a gente priorize, entendeu? Esta semana, dedicação total nesta pressão para votar o relatório da deputada Dorinha, né? É óbvio que nós conseguimos, com muita luta, muita pressão, conseguir excluir o salário e educação na complementação, né, que era apenas trocar 6 por meia dúzia, né, ia prejudicar o programa do livro didático, da alimentação escolar, do transporte escolar, do PDDE e várias outras políticas, né, nacionais que vêm ajudando a educação nos estados e nos municípios, e ela ficou convencida e tirou o salário e educação. Então, eu acho que o grande presente, ou grande vitória que nós teremos esta semana, se de fato o relatório da Dorinha for aprovado, com 10% a mais de dinheiro novo para a educação do nosso país. Por isso que ele é um momento muito crítico e muito importante. E aí, deputado Pedro, além da pressão, eu queria sugerir que o documento que sai desta reunião aqui também fosse encaminhado a cada um dos demais 15 parlamentares federais, para sentir um pouco a nossa pressão, para sentir que as instituições, as entidades da educação de Santa Catarina, entendeu, querem o relatório da Dorinha aprovado. Então, eu queria fazer essa contribuição e parabenizar de novo, né? Eu sei que nós, profissionais da educação, né, os trabalhadores da educação, estão em força total no tuitaço, né, toda semana, às 10 horas da manhã, mas precisamos intensificar, porque o momento é crucial. Ou a gente aprova o relatório da Dorinha, ou a educação pública brasileira vai perder muito se tiver qualquer outra proposta aprovada pelo Congresso Nacional. Parabéns de novo, obrigada pelo... Obrigado, Marta. Então, vamos encaminhando para o nosso final da nossa reunião virtual com encaminhamentos. O que nós temos consenso entre nós? Que é o encaminhamento de um documento para o presidente Rodrigo Maia, para aprovar o relatório da deputada Dorinha, esse mesmo documento encaminhar para os 16 deputados federais de Santa Catarina e os 3 senadores, embora os senadores ainda não votem esta semana, mas podem partilhar o sentimento das diferentes entidades catarinenses, e terceiro, participar da mobilização virtual como tuitaço às 10 horas de amanhã. Segundo encaminhamento, que não cabe a esta reunião virtual, mas como sugestão de encaminhamento para que todas as entidades que partilharem conosco esta reunião virtual se mobilizem diretamente, não peçam licença para nós. As câmaras municipais de vereadores, se conseguir votar hoje uma moção para, no mesmo conteúdo, que nós, inclusive, podemos até encaminhar uma proposta, um conteúdo mínimo de indicação, de moção, nós podemos passar para as câmaras municipais de vereadores. Os conselhos municipais de educação, Conselho Municipal de Canelinha se manifesta a favor do novo Fundeb. O SIND faz o seu documento, a FETRAN faz o seu documento, a CNTE, o Conselho Estadual, a Assembleia Legislativa, todos que estão participando da nossa reunião virtual podem também individualmente encher as redes sociais do presidente da Câmara, além desse documento formal e oficial, para que a gente sinta a pressão legítima da sociedade representativa de Santa Catarina. Então, esse encaminhamento nós não deliberamos aqui, porque não preciso pedir para que vocês escrevam no chat sim ou não, porque isso é iniciativa individual das entidades. O que nós definimos aqui democraticamente com o sim de vocês, que foi a unanimidade das manifestações, são um documento para o presidente para manter o relatório, e vocês manifestaram a preocupação, e é legítima preocupação
Tem muitos setores que não participam do debate, não se envolvem no debate nesses últimos 5 anos e no momento final querem intervir para mudar o conteúdo que a Dorinha já cedeu. Nós queríamos 40% da complementação da União, baixou-se para 20%. Nós queríamos 5% no primeiro ano, baixou-se para 2,5%. Tá? Ganhamos o salário de educação? Sim. Mas mudou a classificação para a questão socioeconômica? Sim. Ainda não está claro os 2,5% do critério de meritocracia ou de qualidade, que é um debate posterior que nós estamos fazendo. Então, os setores todos cederam para ter esse relatório, cederam para buscar um consenso, cederam para ter um relatório possível na correlação de forças atual. Mas esse é o limite que eu acredito que é o relatório da Dorinha. Não pode reduzir mais. Eu acho que a fala emocionante da secretária Rosângela de Canelinha dá a dimensão. Não tem dinheiro sobrando nas redes municipais, na rede estadual. Pelo contrário, precisa ampliar o investimento público brasileiro. E quando se pede só 20%, ou seja, 10% em 6 anos para a União, não é nada impossível. E, inclusive, com a queda da receita em função da pandemia, esses 2,5% poderão ser menos do que este ano se cair a arrecadação no próximo ano. Então, nós temos que compreender como é um Fundeb permanente. Ele é histórico, essa conquista, e precisamos conquistá-lo. Por isso, esse é o ponto de partida que nos une todos. Segundo, a ampliação da complementação da União é uma conquista histórica. A exclusão do salário de educação é outra conquista histórica. Os 70% para os profissionais da educação é uma conquista. Portanto, todas as entidades aqui precisam perceber que a hora que desvincula no Fundeb os 70% e deixa aberto, é um passo seguinte para aprovar a emenda constitucional que desvincula saúde e educação. Dentro dos 40% fica aberto depois, porque vai desvinculando, vai desregulamentando todas as regras mínimas para garantir a valorização da educação básica brasileira. Então, por isso que está vinculado a um freio à emenda constitucional que está proposta no Senado de desvincular, porque vocês todos sabem da educação, desde o Conselho Municipal, secretarias municipais, as entidades de profissionais de educação, como do Conselho, como da Assembleia, que a hora que entre o futuro, que se discute a educação de uma criança, de um adolescente, e o presente, da dor de uma família, do pai ou da mãe de uma criança, quem sabe dos 40% vai ser mais para a saúde e menos para a educação. Vocês sabem o cotidiano disso. Eu até tenho brincado que tem mais motorista de ambulância, vereador nas câmaras de vereadores em Santa Catarina, do que professor. Porque a dor cotidiana, ela grita mais forte para um agente público municipal atender as demandas imediatas e as demandas mediatas e de futuro, que constroem um outro país, que a educação é estratégica e fundamental, pode ficar secundarizada. Portanto, a votação do Fundeb, a manutenção dos 70% para os profissionais da educação, pode ter certeza que é uma conquista histórica e fundamental e necessária. Por isso que o pessoal da economia do governo, que qualquer governo, o setor da economia não quer colocar a educação como prioridade, vai pressionar agora para que a Dorinha recue ainda mais no seu relatório. Então, parabéns a todos vocês que partilharam esta reunião virtual. Obrigado aqui à Federação Catarinense dos Municípios que, com toda a sua logística, a Daiane e a Juliana, que nos acompanharam aqui também, nosso assessor o Rui, e todos vocês que partilharam esta reunião virtual, nós temos profunda gratidão. E qual o resultado desta mobilização? A aprovação do novo Fundeb. Isso que nos une.
Hoje aqui nós não trouxemos nada que nos divergimos, que nós diferenciamos aqui. O que nos une aqui é aprovar o relatório da deputada Dorinha do novo Fundeb. É isso que nos une. Secretários e secretárias, prefeitos, prefeitas, profissionais da educação, as entidades representativas da educação básica catarinense. Então, com profunda gratidão, com quase 400 participantes desta reunião virtual, em nome do Congresso, em nome da Comissão Especial, em nome do presidente Bacelar, que passou agora pedindo desculpa porque não vai poder entrar na nossa reunião, nem a professora Dorinha, em função dos bastidores que está acontecendo no Congresso Nacional. E por isso que vocês, muita vigilância, muita pressão nas redes sociais, e nós vamos fazer chegar até vocês os endereços eletrônicos. Quem não tiver, dos 16 deputados federais de Santa Catarina, dos 3 senadores, do presidente Rodrigo Maia, entre em contato conosco na rede social, que a gente vai encaminhando o documento e vai encaminhando também os endereços eletrônicos para que vocês possam se manifestar. Como é um encontro suprapartidário, esse encontro virtual no suprapartidário que nos une é a educação básica catarinense brasileira, é o novo Fundeb. Isso que nos une. O que nos diferencia, nesse momento, a gente deixa de lado. O que nos une é votar o relatório da deputada Dorinha com a apresentação feita na última sexta-feira. Por isso, muito, muito obrigado a todos vocês, obrigado pela participação, obrigado pelas manifestações, e se alguém ainda não se manifestou sobre o sim do documento, o sim para o presidente da Câmara, o sim para a bancada catarinense e o sim para a mobilização pelas redes sociais, ainda se manifesta, porque vai ser uma forma de manter essa ata histórica virtual de toda a participação de vocês participando dessa história, se envolvendo e sendo protagonista desta história de que a educação é prioridade para um país que quer se fazer nação, a educação básica é prioridade fundamental para pensar o mínimo de democratização do acesso, da permanência com qualidade, para chegar nossos meninos e meninas até a universidade, até os institutos federais e se qualificarem profissionalmente para transformar essa sociedade numa sociedade mais justa, mais solidária, mais igual, e a educação é um dos instrumentos de uma boa herança que a gente vai deixar. Então, vocês estão fazendo história, vocês estão participando dessa história, e nessa história fica o sim de vocês aqui nessa tecnologia virtual que a gente vai se comunicando. Muito obrigado em nome da Comissão Especial, em nome do presidente Bacelar, em nome da Dorinha, em nome de todos os membros da Comissão Especial. Nosso muito obrigado, e a forma de nós comemorarmos é ver esta semana votado o relatório da Dorinha, e aí vocês me convidam, mesmo que eu estou em jejum e abstinência, eu vou tomar uma cachaçinha, vou ficar um pouco bêbado para comemorar o novo Fundeb. Viva o novo Fundeb, um abraço solidário, um abraço fraterno a todos vocês que deram a riqueza e a importância da mobilização. Santa Catarina se mobiliza para a aprovação do novo Fundeb, e com esta mobilização feita nesta segunda-feira, eu tenho absoluta segurança e convicção que nós vamos votar o novo Fundeb no conteúdo apresentado pela deputada Dorinha. Bom dia a todos, boa semana a todos e até a vitória do novo Fundeb. Muito obrigado. Parabéns, Pedro, muito bom, brigadão. Obrigado, valeu. Tica. Olha só a participação aí, muito bom. Obrigada, deputada. Obrigado, Alvete, obrigado, conselheira do Conselho Estadual de Educação, representando o CID, obrigado a todos aí. Obrigado. Valeu, deputado. Vamos na luta aprovar o novo Fundeb. É isso. Muito, muito obrigado.
Pedro. Aí, Vieira. Valeu, gente. Valeu, deputado. Um abraço. Valeu, Obrigado. galera. Estamos juntos. Tamo junto. Vamos Um lá. abraço grande para todos vocês. Valeu, um abraço a todos. Um abraço. Abraço, um abraço.